Bom dia, senhores. Bem-vindos a mais uma sessão de ortopedia do Hospital Procardíaco. Hoje teremos a oportunidade e o privilégio de contar com o Dr. Bruno Tebaldi, membro staff aqui do serviço, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo. Vai falar um pouquinho para a gente sobre as fraturas do terço proximal do úmero em pacientes osteoporóticos, falando um pouquinho sobre fixação e artroplastia. Teremos a oportunidade de contar alguns comentários aqui também do Dr. Rodrigo Castelo. O Bruno Tebaldi hoje vai levar um pouquinho de apimentar um pouquinho essa discussão em relação à cirurgia ou não. Quer dizer, quando não operar esses pacientes e de que maneira fazer isso de modo seguindo medicina baseada em evidência. Dr. Bruno Tebaldi, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Primeiramente, um bom dia. Queria agradecer ao Marcos aí o convite para abordar um tema, né, que cada vez mais frequente no nosso dia a dia e aqui em especial no Hospital Procardíaco, né, tem em função do paciente que é visto aqui na emergência. Então, falar de um paciente com quadro de osteoporose é uma retórica no nosso dia a dia daqui da emergência do hospital. Bom, coube a mim falar, né, esse tratamento cirúrgico das fraturas do terço proximal de úmero e questionando quando fixar, quando fazer uma artroplastia, quando fazer um tratamento conservador. Então, inicialmente, a gente vai abordar um pouquinho só da epidemiologia, lembrando-se, né, que a fratura do úmero proximal, né, do terço proximal do úmero, ela corresponde em torno de 4, 5, tem algumas literaturas que chegam a falar até a 10%, mas a maior parte se fixa entre 4 a 6%. E a localização da fratura do úmero, né, em especial a fratura do úmero proximal, ela corresponde a 45% quando a gente fala do osso úmero, né. Ela tem uma distribuição unimodal, geralmente um aumento crescente a partir dos 40 anos de idade, observando uma incidência muito maior nos indivíduos entre 65 e 75 anos de idade. Ela corresponde, na realidade, a uma terceira fratura mais comum do indivíduo com osteoporose, perdendo inicialmente para a fratura do raio distal e do terço proximal do úmero, principalmente as fraturas do colo de fêmur. Quanto ao gênero, né, uma predileção muito maior para o sexo feminino, principalmente nos indivíduos que têm alterações hormonais, que culminam com a pós-menopausa, levando uma má qualidade óssea nessa faixa etária específica, de 65 a 75 anos, correspondendo a 70% a 80% dos pacientes, né? E quanto à raça, a maior preferência realmente é pelos indivíduos brancos, né, os caucasianos, e uma incidência muito diminuída nos indivíduos negros e nos asiáticos, principalmente os japoneses. Apenas a gente, para abordar um pouquinho sobre a anatomia, para a gente discutir, ficar um pouquinho mais familiar, o úmero proximal, né, ele, na realidade, assim, a região do ombro, né, aqui que ela é definida, né, a localização dela, você tem ela é compreendida da cabeça do úmero, né, os tubérculos maiores e menores, seguindo até a linha de inserção do peitoral maior. Então, isso define essa região proximal do úmero. Então, é sobre essa região que nós discutiremos em relação às fraturas que serão discutidas posteriormente. Então, lembrando, você tem a glenoide, né, você tem... Pointer não temos, né, Marcos? Não, mas aqui não vai aparecer. Mas, enfim, você tem a glenoide, a cabeça do úmero, a sua superfície articular, o colo cirúrgico também é importante, o colo, né, colo anatômico, os tubérculos maiores e menores e o sulco intertubercular. Essas são as regiões que a gente vai se ater. Quanto à anatomia muscular, é importante a gente ressaltar alguns músculos que estarão envolvidos nos desvios das fraturas, né? Então você tem toda a cintura periescapular, a musculatura do peitoral maior, né, o deltoide, também inserindo a tuberosidade deltoide. Abaixo dessa musculatura nós temos o subescapular, que é importante fazendo o desvio medial da fratura. Acho que ele não foi não. O de cima. Tá. Então, voltando aqui, ó, o deltoide, né, peitoral maior, inserindo tudo lá na linha lateral do tubérculo maior, né, o deltoide inserindo a tuberosidade deltoide. Abaixo dessa musculatura temos o subescapular, um músculo do manguito rotador
inserindo um tubérculo menor, ajudando a realizar o desvio medial das fraturas. A musculatura posterior, supraespinhosa, ajudando a fazer o desvio do tubérculo maior, sempre superior. O infraespinhoso, ajudando também a fazer esse desvio posterior dos fragmentos. Redondo menor. E numa outra visão aqui anterior, só mostrando a íntima relação do cabo longo, né, da porção longa do bíceps, né, braquial, indo pelo sulco intertubercular, também auxiliando nos desvios, inclusive nas fraturas. Quanto à anatomia vascular, é importante ressaltar que após a passagem da artéria subclávia pela primeira costela, ela passa a ser chamada de artéria axilar, né? E ela é dividida em 3 porções, dando vários ramos. Os ramos principais estão na sua segunda porção e na terceira porção da artéria, né, da artéria axilar, que vão dar a inervação característica para a cabeça humeral. Então você tem a circunflexa anterior do húmero, a circunflexa posterior. Importante que nessa circunflexa anterior você tem um ramozinho que caminha pelo sulco intertubercular, que é conhecido como artéria de Laine, entendeu? Um ramo importante que fratura, que é lesionado nas fraturas, e um ramozinho que vem em direção ao acrômio, né? Isso faz uma anastomose nessa região que fornece a vascularização para a cabeça humeral, além de também vir pela própria inserção da musculatura, né, nos tubérculos maiores e menor. Bom, quanto ao mecanismo de trauma, o mais comum, né, nesses pacientes dessa idade é a queda da própria altura com o braço estendido, que mostram duas imagens, 2 senhores, né, uma senhora e um senhor que caiu e com trauma axial no membro superior. Nos indivíduos jovens, geralmente está envolvido com traumas de alta energia, esportivas, quedas de moto, mas podendo ter a presença da luxação associada. Então é um indivíduo que demanda uma interpretação muito maior por ter risco de outras lesões também. Quadro clínico, esse indivíduo ele vai dar entrada na emergência, geralmente com um quadro de dor, crepitação, né, com impotência funcional, né, o indivíduo ele realmente não vai conseguir realizar a rotação, a elevação do ombro. É importante observar esse hematoma na face medial do braço e, se possível, também na face medial da parede torácica, né, sobre o gradil costal, que é um sinal de Hennig, que é um hematoma que já é sugestivo de uma fratura do terço proximal do húmero. Deformidade, o desvio ósseo geralmente é observado no indivíduo que tem um quadro de luxação associado. Então você observa uma deformidade muito característica. No indivíduo que só tem a fratura é mais difícil ver até pelo próprio inchaço, mas quando tem a luxação isso fica bem mais evidente. A avaliação do nervo axilar é importante para a gente ver a funcionalidade de alguns músculos, principalmente no caso aqui do deltoide. É difícil a gente fazer a avaliação motora, pedir para o indivíduo mexer com o ombro fraturado. Então você faz a avaliação da sensibilidade na face lateral do ombro. Obviamente, contralateral a gente vai conseguir determinar se houve compressão do nervo e, consequentemente, necessidade de um tratamento mais urgente ou não, né? Bom, a avaliação por imagem é importante que qualquer médico que estiver na emergência e observar que tem um trauma de ombro, solicitar para o técnico de raio-x série trauma de ombro, que é compreendido pelo AP verdadeiro, perfil de escápula, axilar. O Velpovil é uma alternativa ao axilar, que é difícil de ser realizado às vezes na emergência, mas é de extrema importância que nós tenhamos pelo menos três incidências para fazer a real interpretação da fratura desse paciente, né? A tomografia, sem dúvida, vai ser de extrema importância para a gente ver a presença de outros fragmentos, né? Fragmentos intraarticulares, extensão para glenoide. Então, ou seja, são fraturas associadas, às vezes, a quadro de luxações, que vão passar desapercebido numa radiografia simples. Então, essa tomografia tem importância nessa circunstância. Quanto à ressonância, ela só vai ter uma necessidade de ser feita se você suspeitar de uma lesão de manguito. Então, de início, dificilmente a gente realiza, exceto se você tiver disponibilidade, né, para realizar no hospital onde você presta serviço. Bom, quanto à classificação, em 1934, Codman resolveu dividir o ombro, né, o terço proximal do ombro, em 4 fragmentos: a cabeça humeral, os tubérculos maiores e menores e a diáfise. Já em 1970, Nier aproveitou esse conceito de Codman e resolveu fazer uma classificação baseada exatamente nesses 4 fragmentos. Aqui já é uma classificação de Nier modificada, porque ele resolveu aumentar, vários outros autores resolveram expandir essa interpretação dele. Inicialmente ele classificava apenas em 2, 3 ou 4 partes,
que era envolvida entre a cabeça humeral, os tubérculos e a diáfise. Dá para observar que há inúmeras combinações das fraturas, de 2 partes, 3 partes e 4 partes. Então, essa classificação realmente ela estendeu bastante. A classificação AOR é uma classificação pouco utilizada, mas é o que é preconizado pela Sociedade de Ortopedia, de uma forma internacional. É uma forma que você consegue se comunicar e se fazer compreender por essa classificação, mas realmente ela é pouco utilizada. Bom, diante de diversas informações, a gente precisava criar critérios para saber como a gente ia agir, né, em termos de tratamento conservador, tratamento cirúrgico. Então, alguns critérios foram desenvolvidos. NIA utilizou o mecanismo de trauma, o nível da fratura entre se envolvia os tubérculos, a cabeça, e também aplicou em relação à angulação do desvio desses fragmentos. E com a combinação desses critérios, ele julgava se operava, era um caso cirúrgico ou não. Observa-se aqui nessa primeira imagem de raio-x que essa fratura ela se caracteriza pelo valgismo, né? A cabeça ela rodou em relação, né, para o lado de fora, fazendo como se fosse tipo uma casquinha de sorvete, né? Então você tem um valgismo, e nesse trabalho publicado no JOT, né, em fevereiro de 2009, observou-se que um indivíduo que tem uma fratura na posição de valgo tem 19% de necrose, né? Então, baixo potencial de complicação de necrose da cabeça humeral, sendo passível, às vezes, até de tratamento conservador, na grande maioria das vezes. Já no indivíduo que se apresenta em VAR, ou seja, a cabeça ela passa a olhar para a região inferior, isso predispõe a uma necrose da cabeça humeral em torno de 79%. Então, ela já se torna uma fratura candidata a tratamento cirúrgico. Fora que tem fratura do tubérculo maior associado, fratura do tubérculo menor associado. Então, isso corrobora ainda mais a indicação do tratamento cirúrgico. Expandindo ainda esses critérios, Ertel, em 2004, publicou no Shoulder Elbow Surgery esse artigo que visava também complementar essas informações, em termos de necrose, como fatores preditores da necrose da cabeça humeral no indivíduo que se apresenta com a fratura. A fratura do colo anatômico é aquela fratura que ela comete exatamente a linha de interseção da superfície articular para a região metafisária do húmero. Então, uma fratura que ocorra exatamente nessa região é uma fratura que tem uma grande chance de evoluir para necrose. Então, ele considerava que isso aí é um fator preditivo para necrose, sugerindo até, às vezes, um tratamento muito mais agressivo. O cálculo curto, que é essa região aqui, uma extensão metafisária, né, junto à cabeça humeral, né, essa da superfície articular. Quando você tem um cálculo maior do que 9 milímetros, você tinha é um fator de bom prognóstico, né, para evitar essa necrose. E o hinge medial, a tradução clássica seria uma dobradiça medial, né? Se você tem isso aqui preservado, perdão, nesse slide aqui, você tem isso aqui preservado, então você tem um fator de bom prognóstico, ou seja, evoluiria menos chance de evoluir para necrose. E desvios da cabeça, obviamente, se você tiver uma fratura, luxação, o risco é muito maior para evoluir para necrose. Então, diante desses critérios, aqui nesse artigo também, né, observa-se que você tem uma fratura da cabeça humeral e uma extensão metafisária maior do que 8 milímetros, fator de bom prognóstico. Nesse caso aqui, ó, você tem preservação do hinge medial, ou seja, tem preservação da vascularização dessa região. Então, um fator de bom prognóstico, né, evoluindo cada vez menos para a necrose da cabeça humeral. Por fim, aqui a gente tem uns outros critérios desenvolvidos por esse autor, Marcos Tingar, foi publicado no JBJS, que ele avalia exatamente a espessura da cortical, de forma semelhante que ocorre no fêmur proximal. Quanto maior a espessura da cortical, melhor a qualidade óssea, resumindo, né? E esse caso aqui, o primeiro, você vê que é uma espessura muito menor em relação ao a segunda radiografia. Então, o indivíduo que tem uma espessura maior que 4 milímetros, você tem uma adequada fixação com a utilização de materiais de síntese. Quando você tem uma espessura muito menor do que isso, às vezes dá preferência até para uma cirurgia de artroplastia, porque a fixação vai ser muito falha. E, obviamente, se você tem um indivíduo que tem um quadro de osteoporose conhecido, você dá para observar que as trabéculas ósseas não existem, serão substituídas por tecido gorduroso. Quanto ao tratamento,
né, você tem as indicações clássicas que evoluíram de acordo com os critérios de NIR, as fraturas com desvios menores de 1 centímetro, angulação menor de 45 graus e as fraturas estáveis ou impactadas em valgo, por exemplo, são tratadas com tipóia, geralmente por 4 semanas, com o início de mobilização precoce para você devolver esse indivíduo à sua funcionalidade o mais rápido possível. E o controle radiográfico é realizado de 15 em 15 dias, para evitar desvios da fratura e você poder ter um tratamento mais precoce caso isso ocorra. A variação do tratamento cirúrgico, né, ocorre desde fios de Kirchner a bandas de tensão, hastes flexíveis, as placas convencionais, placa lâmina, hastes intramedulares até as placas bloqueadas. Isso foram os materiais de síntese utilizados no tratamento das fraturas, né. Aqui uma técnicazinha, só mostrando a fixação com fio de Kirchner, né? Esse aqui no caso de um paciente até um adolescente, dá para ver a presença de fise. Aqui a fixação provisória, depois colocação de parafusos. As placas bloqueadas que são se tornadas sensação para utilização nos casos das fraturas. Observar que é importante a colocação desse parafuso aqui, que se configura uma técnica que a gente faz como se fosse a mão francesa, né, você fazendo um suporte, né, na parte inferior da cabeça humeral. Relata-se que isso aqui seja um dos parafusos mais importantes na fixação. As hastes intramedulares, né, com os bloqueios multiaxiais, isso também tem suas gerações. No caso aqui agora, as artroplastias e as suas variações de artroplastia, desde uma hemiartroplastia, artroplastia anatômica, né, esses dois casos, a uma artroplastia reversa em que a gente muda o conceito, né, do ombro por conta da ausência do manguito rotador, então você vai passar a utilizar o deltoide com braço de alavanca nesses casos, né, mas a princípio todas as variações de artroplastias possíveis. Quanto à discussão de casos, que é interessante a gente puxar, são alguns artigos voltados para o tratamento, né, de fixação dos pacientes com osteoporose. Então, nesse primeiro artigo publicado nessa revista, na Injury, a falência da fixação de fraturas em ossos osteoporóticos. Né, o que esse autor teve por intenção ressaltar foi o seguinte, né, que essas placas bloqueadas utilizadas no tratamento das fraturas dos ossos osteoporóticos, ela aumenta a resistência à fadiga, ou seja, a falha. Então, ela consegue ter uma capacidade de tolerar maior a carga, evitando assim o desvio das fraturas. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca assim, que a fixação mais estável, com o uso dessas placas, são menos suscetíveis à perda de redução nos indivíduos com osteoporose do que as placas convencionais. E a razão das placas convencionais terem uma maior incidência de falha foi justamente que elas quebram, os parafusos quebram, ou o orifício que é realizado para a colocação dos parafusos, eles afrouxam. Então, por isso que esse material acaba sendo expulso, falhando no tratamento desse tipo de fratura. Continuando, no próprio artigo, ele coloca, são os indivíduos que fraturas são acima de 65 anos de idade, tem relação com a osteoporose, com risco de queda, né? E nesse caso, você tem que restaurar aquele cálcar, aquele suporte medial. Foi aquele parafusozinho que eu comentei, que vai em direção à parte inferior da cabeça, que é o mais importante na colocação do material de síntese. Agora, que a avaliação pré-operatória da qualidade óssea é o fator fundamental, crítico, para decidir que tipo de tratamento que você vai realizar. Então, técnicas, soluções técnicas que melhoram a fixação de fratura, com utilização com a utilização dessas placas bloqueadas de ângulo fixo ou ângulo variável, tem se tornado hoje a grande solução para o tratamento desses indivíduos, né? E a hemiartroplastia, ela se torna aí um caso à parte, quando a gente precisa do uso do manguito rotador para devolver a função, e no caso da prótese reversa, na ausência desse manguito rotador. Nesse artigo, ele vai avaliar o impacto, né, e a perda de redução das fraturas do húmero proximal após a fixação, né. A fixação é um grande desafio, como o próprio artigo coloca, né, por conta da osteoporose grave que esses indivíduos apresentam, né, e todos esses artigos voltam a falar que os implantes de ângulo fixo têm essa capacidade de evitar essa perda.
o objetivo do estudo foi exatamente isso, quantificar a real, né, a significativa, o impacto, né, dessa perda de redução numa série seguida, né, de fraturas de húmero proximal, tratados com placa bloqueada. O que eles observaram é que as fraturas apresentam impactação importante na perda de redução após 3 meses de cirurgia, mesmo elas sendo tratadas com essas placas bloqueadas, indo de contramão de tudo aquilo que a gente vem comentando, que as placas bloqueadas ela têm essa capacidade de evitar essa redução, de evitar o desvio pós-cirurgia. Esse artigo ele defende exatamente isso. No JBJS, também foram avaliar o resultado funcional dos pacientes submetidos a cirurgia, esses pacientes idosos. Ele comenta que 20% apenas dos pacientes serão beneficiados com cirurgia. A grande maioria vai ser tratada de forma conservadora, né? Agora, existe muito pouca literatura falando dos resultados do tratamento conservador. Muito se fala do tratamento cirúrgico, então nada se fala, ou na realidade muito pouco, sobre esse tratamento conservador e o seu resultado, né? Então, esse estudo ele teve por objetivo descrever, né, a mortalidade e a função desses indivíduos que foram submetidos a tratamento cirúrgico, são os indivíduos idosos e superidosos, né, e identificar os fatores independentes para um resultado funcional inadequado. Ele observou que grande mistério que a gente sempre fala, os indivíduos idosos não são candidatos a tratamento cirúrgico. Muito pelo contrário, ele falou que a idade não é um fator preditivo para mau prognóstico. Então, todos os outros artigos que serão comentados aqui, eles são bem claros. Idade não é fator que contraindica o tratamento cirúrgico, e sim as suas outras comorbidades apresentadas. Agora, os fatores associados que tem que ser levado em consideração, e todos os artigos são uníssonos em falar, o indivíduo que é socialmente independente, os indivíduos que moram sozinhos, que têm sua vida própria, que têm vontade de fazer atividades recreacionais, indivíduos que gostam de ir a shopping, fazer suas compras, isso sim tem que ser levado em consideração se você vai utilizar critérios para operar um indivíduo idoso ou superidoso. Isso sim vale a pena você levar em consideração. Nessa meta-análise, também publicada na Injury, ele resolveu avaliar entre um tratamento que você faz a preservação, técnica de preservação da superfície articular, comparando com indivíduos que foram submetidos à artroplastia. Ele falou que tem muita controvérsia no manejo desses pacientes, né, em termos das fraturas do proximal do húmero, mas que esse artigo há uma certa tendência a dizer que a preservação da articulação ela é mais favorável do que submeter o indivíduo à artroplastia, né. O que se observa é que muitos autores têm essa tendência conservadora do tratamento do húmero proximal. Esse artigo aqui, publicado pelo JAMA em 2015, intitulou um trabalho, né, um trabalho randomizado chamado PROFER, que ele comparava exatamente tratamento cirúrgico, tratamento não cirúrgico dos indivíduos que tiveram fraturas desviadas do húmero proximal. Curiosamente, ao ler esse artigo, ele coloca que, aqui embaixo, a gente vai dar uma lida aqui primeiro, né, que esses indivíduos eles foram tratados, né, foram examinados e indicaram tratamento cirúrgico, né, para fraturas apenas do colo do húmero, né, fraturas apenas do colo, do húmero proximal. E alguns critérios de inclusão que eu achei bem curioso foi que eles colocaram indivíduos de 16 anos aos mais velhos possíveis. Então você começa a misturar um perfil de população muito jovem para uma população muito idosa que tem outras comorbidades associadas. E que eles se apresentaram até com 3 semanas de fratura. Outro critério foi curioso, que é o grau de desvio tinha que ser suficientemente para ser considerado tratamento cirúrgico pelo cirurgião intervencionista, mas não ter os critérios de desvio de NIA. Bom, como é que ele vai indicar um tratamento cirúrgico em que ele não utiliza os critérios clássicos defendidos? É um ponto de interrogação questionável nesse tipo de critério, né? Cria um viés de acordo com o estudo preconizado. E já no final do artigo, antes dele concluir, ele acho que já meio começa já se defendendo, colocando 6 limitações, digamos assim, né, no artigo dele. O primeiro, que ele coloca que os indivíduos mais idosos do grupo, né, identificado, não eram candidatos a participar. Bom, você pega um indivíduo novo,
indivíduo muito idoso, aí ele retira os indivíduos mais idosos que teriam, digamos assim, as contraindicações ao tratamento cirúrgico, se já que idade não é uma contraindicação ao tratamento cirúrgico. Curiosamente, ele coloca dessa forma. O segundo foi a perda dos dados. Tudo bem, isso pode ocorrer tanto no grupo que foi tratado conservadoramente quanto tratado cirurgicamente. Terceiro, ele coloca o crossover, a mistura entre os grupos. Tem a hora que o indivíduo ele era tratado conservadoramente, perdeu o desvio inicial, foi realocado no grupo cirúrgico. Já começa a ter um viés de seleção. O quarto, todos os dois foram submetidos a programas de cuidado, então isso aí realmente não é um viés. O quinto, que era a coleta de dados, foi uma coleta bem completa, robusta, cheia de dados, realmente isso aí era um critério muito bem definido para ambos os grupos. O sexto, que é a avaliação feita, na realidade, por preenchimento de questionários feitos pelo próprio paciente, ou seja, ele avaliou 6 meses, 12 meses e 24 meses, por questionários preenchidos pelo próprio paciente. Não houve nenhuma avaliação clínica radiológica do paciente durante esses períodos. Então, como é que você vai fazer realmente a validação de um trabalho desse apenas com questionário preenchido pelo paciente, sem ter algum critério radiológico, clínico, médico? É questionável. Mas aí chega no final, ele defende que não houve diferença significativa entre tratamento cirúrgico comparado com tratamento conservador nos indivíduos, né, durante esses 2 anos submetidos a esse tipo de tratamento. Volto a lembrar que ele só incluiu indivíduos com fratura do colo do úmero. E as fraturas do colo de úmero, elas podem se apresentar de diversas formas. Então, sinceramente, é um artigo muito bem escrito, mas com várias falhas de critérios de inclusão, seleção. Então é complicado a gente levar isso aqui ao pé da letra. Bom, só para vocês terem ideia do impacto socioeconômico do uso desses materiais. Inicialmente começou as cirurgias com tratamentos de fios de quista. É o material mais barato que tem, em torno de 50, 100 reais. As placas convencionais variam em torno de 2 a 3 mil reais. As placas bloqueadas, que foram a sensação, em torno de 15 mil reais. As hastes intramedulares iam no valor de 18. A hemiartroplastia, 20 mil, e a prótese convencional anatômica e a prótese reversa indo no valor de 45 mil. São valores realmente exorbitantes, mas o quanto custa você ter um indivíduo idoso que perde a sua independência, que deixa de ir para as suas atividades diárias, cotidiano, perder tudo isso em função desses valores? Talvez isso aqui vale a pena ser questionado, claro, mas que tem que ser racionalizado esses valores. Mas eu acho que o indivíduo não merece ter a sua vida privada em função apenas de valores econômicos. E esse último artigo é exatamente isso, esse impacto socioeconômico das fraturas do terço proximal do úmero, né, na população idosa. Ele fala que há um significativo impacto quando o indivíduo sofre uma fratura, né, com hospitalização, uso de medicamentos prolongados, né, perda da sua independência e uma reabilitação muito prolongada. E isso tem que ser avaliado de indivíduo para indivíduo. E volto a frisar, que todos os artigos deixam bem claro, idade não é fator de risco, não é contraindicação absoluta para tratamento da fratura do membro proximal. Obrigado. Tebaldi, parabéns. Acho que você abordou exatamente o que a gente precisava fazer. Gostaria de ressaltar o fato de você ter posto um artigo exatamente que discute o tema principal da apresentação, que é exatamente o tratamento operatório e não operatório, e o quanto é difícil você fazer isso do ponto de vista de análise, né? Então, acho que talvez o que mais chama atenção naquele artigo especificamente é o fato de da importância que você tem de não só ler a introdução e a conclusão, e sim o corpo do artigo. Por quê? Esse artigo é um artigo que, apesar de longo, extenso e tentar fazer um trabalho randomizado, ele é um trabalho que tem um viés tão grande que as conclusões deles não são aplicáveis, né? Ele pega uma população que vai dos 16 aos 80 e poucos anos, né? O critério de inclusão não está absolutamente definido.
né? O que é uma fratura que tem indicação cirúrgica para o cirurgião, mas não tem indicação cirúrgica segundo o critério de NIA, quer dizer, ou seja, não está definido, ou seja, vou de acordo com a população desses cirurgiões, que a gente não sabe exatamente qual a qualificação deles, né? Mas por que eles indicaram cirurgia se o resto da literatura não indica? Quer dizer, se o resto da literatura não indicava, provavelmente talvez não precisasse realmente de cirurgia. Então, ficou nesse aspecto aí meio confuso, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é exatamente sobre isso que a gente vê na literatura, ou seja, escreve-se muito em termos médicos, né? Muitos artigos médicos, muitos escritos por médicos, mas muitos de muito baixa qualidade. Então não basta você ler um artigo, você tem que fazer exatamente o que você fez, ou seja, pega o artigo, disseca o artigo inteiro, para você saber se você consegue tirar dali ou não uma boa informação. Eu acho que nós aqui atendemos um público muito específico, né? São pessoas mais idosas, muitos deles digamos, com uma personalidade de fratura, ou seja, paciente que, apesar de eventualmente uma comorbidade cardiológica ou neurológica, muitas vezes ainda tem um controle basal adequado e tem uma independência, né? Muitos moram sozinhos ou saem, caminham, viajam, fazem suas próprias compras de supermercado, gerenciam a sua vida financeira. Essa pessoa, ela precisa de uma mobilidade adequada do membro superior. E uma fratura de húmero com um tratamento inadequado, muitas vezes vai fazer com que esse indivíduo tenha dificuldade, eventualmente, até de assinar um cheque, ou de cumprimentar uma pessoa, não vai conseguir mais pentear o cabelo, escovar os dentes, ou comer com a mão, digamos que ele seja destro e tenha quebrado o ombro direito, muitas vezes vai ter que trocar de lado para poder, ou dificuldade para cortar uma carne, uma coisa assim, usar garfo e faca, né? Então, coisas do dia a dia que precisam de uma mobilidade excelente. Então, eu acho que a mensagem que eu gostei da sua aula, quer dizer, ou seja, a gente não opera a fratura, a gente opera o indivíduo, né? E você avalia o conjunto todo dele, né? Exatamente. Muito bom. E um dos critérios que a gente pensa muito bem, assim, quando opta por operar, é tentar devolver, são condições mínimas para o paciente. O que a gente pergunta no pós-operatório? Não é simplesmente o indivíduo está voltando a fazer atividade física completa, não, a gente observa se o indivíduo consegue se alimentar, ou seja, consegue ter independência de levar a mão à boca, ou seja, eu já devolvi pelo menos a função dele de alimentação. Consegue se pentear? Uma coisa simples, banal. Para quem tem cabelo, isso é ótimo, para quem não tem, tudo bem, mas, ou seja, a questão da vaidade, tem muitas mulheres, 70%, 80% são pacientes de sexo feminino, então devolver a capacidade dela se pentear já é uma alegria muito grande. Conseguir colocar a mão nas costas, ao nível do bolso, da calça, consequentemente ela consegue fazer sua higiene pessoal. Então isso já devolvi a independência dela, né? Claro que se eu puder devolver para uma atividade física, um indivíduo de 70, 80 anos de idade, a gente não está pensando em atividades esportivas de alto impacto, alta energia, mas de devolver sua atividade diária, você devolve a qualidade de vida para o indivíduo, você dá mais alguns anos de vida para ele. Então, o tratamento cirúrgico, às vezes, visa exatamente isso. Não é espoliar mais o paciente, reduzir o nível de anos de vida dele. É realmente para ter uma qualidade de vida na sua terceira, quarta idade, digna, né? A ideia é essa. Bom, queria te dar os parabéns, Tebaldi, pela apresentação. Acho que resumiu o que a gente pensa e o que a gente faz. Queria ressaltar dois aspectos. O primeiro é de como essas placas bloqueadas mudaram o tratamento desses pacientes. Não sou tão velho assim, não sou tão velho como o Marcos, mas fizemos muitos casos em que a gente fazia a síntese do húmero proximal com o fio de Kirchner, e depois, essas montagens, e depois a gente deixava o paciente imobilizado, com o braço junto ao corpo, imobilização de Velpor, às vezes até gessado, para tentar uma consolidação melhor. E, obviamente, o resultado disso não era igual da placa bloqueada. Isso aí tinha infecção de trajeto de pino, isso tinha problemas com a imobilização, feridas cutâneas,
ou a capsulite adesiva por conta da imobilização prolongada. Então, obviamente, isso não era um tratamento bom, mas era o que a gente fazia há mais de 10 anos atrás. E aí, conforme vieram esses implantes, a gente consegue fazer uma cirurgia em que a gente tem uma redução com mais qualidade, um melhor posicionamento dos fragmentos, e essas placas bloqueadas, elas permitem uma mobilidade precoce. Então, o paciente ele sai com uma tipóia do centro cirúrgico, mas já no dia seguinte já começa a movimentar o ombro, justamente já recuperando função e impedindo a capsulite adesiva, o ombro congelado. Então, isso aí, de fato, mudou um pouquinho o tratamento dessas fraturas. E o outro aspecto que eu queria ressaltar é justamente esse dos artigos em que o Marcos comentou, que nessas fraturas elas têm um padrão muito variado. Então, é difícil você conseguir artigos de boa qualidade que você consiga comparar os tratamentos, tendo uma casuística boa, tendo um estudo bem feito, é extremamente difícil. E aí a gente tenta se basear nesses poucos artigos que nós temos, ou muitos artigos, mas de má qualidade, para a gente tentar se basear na nossa prática do dia a dia e, obviamente, também levando em consideração a nossa experiência pessoal. Então, esses artigos que você mostrou, um ou outro vai ter seus problemas, a gente tem essa orientação do que vale a pena ser tratado cirurgicamente, o que vale a pena ser tratado conservadoramente, mas é lógico que essa decisão ela vai variar, como a gente já comentou, não só pelo que a gente vê no raio-x, na tomografia, mas pela nossa experiência e pelo aquilo que a gente quer que o paciente recupere de função e que acho que a gente vai conseguir. Então, acho que são esses dois aspectos aí que eu queria ressaltar e, mais uma vez, parabenizar pela apresentação. Obrigado. Muito obrigado a todos. Em 15 dias teremos uma nova apresentação aqui no Centro de Estudos. Estejam todos convidados para que voltemos esse período.